O gato de energia, em termos técnicos, se chama uma perda não técnica. O sistema elétrico, de modo geral, ele tem dois tipos de perda. Uma é a perda técnica, que é referente ao transporte de energia, tudo referente ao uso da energia e à distribuição da energia. Então, se chama perdas técnicas. Então, para a energia sair da subestação da concessionária e chegar à unidade consumidora, existe uma perda ali associada ao cabeamento, à transformação de energia e assim por diante. Essas são as perdas técnicas inerentes do sistema elétrico. E as perdas não técnicas é onde se encontram os gatos. É uma perda não técnica do ponto de vista formal. Bom, o furto de energia elétrica, ele na verdade é uma violação do medidor de energia elétrica. Então, a unidade consumidora, ela pretende consumir mais energia, mas paga menos pela energia consumida. Então, a partir do momento que o consumidor ele faz isso, então ele quer consumir mais energia. Então, para ele consumir mais energia, ele teria que reforçar a infraestrutura interna da unidade consumidora, o que obviamente não é feito já que ele está fazendo um gato, ele está furtando a energia. Então, existe um prejuízo para a unidade consumidora, já que é uma ligação clandestina, normalmente os requisitos que são previstos em norma, especialmente a 5410, não são observados. Então, tem um risco na ligação. Um furto de energia ele vai desde uma violação do medidor, um bypass no medidor, então estou fazendo uma ligação clandestina. Então, essa ligação clandestina não obedece normalmente critérios técnicos. Então, isso gera digamos assim, um prejuízo para a unidade consumidora, mas tem um prejuízo que é um prejuízo conjunto. Existe o prejuízo também para a concessionária, porque a concessionária ela vai fazer tudo que sai da subestação, a concessionária sabe o que sai da subestação dela. Então, quando ela pega todas as faturas no final do mês, ela vai contabilizar o que saiu de energia e o que ela está contabilizando. Normalmente existe uma defasagem. O que ela está contabilizando lá é menor do que saiu. Então, essa diferença aqui são as perdas técnicas e as perdas não técnicas, e aí estão os gatos. De modo geral, esse custo ele vai ser distribuído para os consumidores, mas existe esse prejuízo aí que fica para a concessionária. Então, tem esse prejuízo para o consumidor, que não observou os critérios técnicos de ligação. Existe o prejuízo para a concessionária, que ela não está faturando de fato aquela energia que saiu da subestação dela, mas existe um prejuízo conjunto que, no meu ponto de vista, é um dos prejuízos mais graves, que é o planejamento da rede. Então, vamos pensar numa área qualquer que está sendo atendido por uma distribuidora. Então, para a distribuidora, ela vai trabalhar com planejamento. Quando ela elaborou aquele projeto daquele transformador para aquela rua, daquela rede, então ela previu uma carga X para um determinado período, normalmente 5, 10 anos, é o horizonte de previsão de carga. Então, a partir do momento que os consumidores eles começam a furtar energia, a concessionária passa a não enxergar mais que ali existe um consumo relevante. Então, a partir daquele momento, fica difícil para a concessionária fazer um planejamento da rede para os próximos 5 anos ou 10 anos. O que é que vai acontecer? A energia naquela região ela vai começar a dar indicativos de que o fornecimento não está bom. A luz vai começar a piscar demais, o equipamento, vou colocar na tomada, ele já vai ligar, conecto o ventilador na tomada, ele vai começar a rodar fraquinho. Então, isso são indicativos de que a tensão não está chegando de forma adequada, a corrente também não. E, geralmente, quando acontece isso, é um problema de planejamento. E não significa dizer que é um problema de planejamento por culpa da concessionária. É porque o furto de energia, ele acaba colocando uma máscara no fornecimento de energia, porque a concessionária, digamos, previu um transformador ali de 112,5 kVA. Aquele transformador, daqui com 5, 10 anos, pode não ser mais 112. A necessidade pode ser um 150, um 225, um reforço na rede, um cabo mais de bitola maior. Como é que a concessionária vai fazer isso se ela não está conseguindo enxergar esse consumo na fatura? Então, talvez, no meu ponto de vista, esse é um dos principais prejuízos que o furto de energia causa, além de ter um prejuízo econômico e uma série de outros riscos, tanto para os usuários da rede, para o consumidor, como para a concessionária. Um risco potencial é o curto-circuito, porque quando eu faço um gato, eu não observo os critérios técnicos de norma e, consequentemente, eu torno vulnerável a minha instalação. Então, curto-circuito, por definição, é toda vez que eu conecto dois cabos energizados com tensões diferentes. Então, eu vou fazer um gato, eu vou conectar diretamente um cabo na rede e, obviamente, aquele cabo ele vai ficar vulnerável, porque essa conexão, embora pareça uma conexão simples, mas ela tem um conector específico para colocar lá.
Então, normalmente, a gente verifica isso na prática, que não acontece, ele não vai utilizar o material adequado para fazer aquela ligação, até porque é uma ligação clandestina. Se ele não faz isso, normalmente o pessoal faz o quê? Quem faz gato, faz um gato que ele coloca ali, pendura o gato à noite, né? Eu vou colocar meu gato à noite, que é isso? Ele, basicamente, normalmente ele faz um ganchozinho na ponta daquele fio, coloca na rede elétrica e aí fica ligado à noite. De dia, como a concessionária faz a fiscalização, ele costuma retirar. Então, esse processo de conectar esse cabo e desconectar todos os dias, obviamente o cliente está aumentando a exposição dele a uma área que ele não domina, ele não tem conhecimento. E até para quem tem conhecimento na área, não é simples assim. Então, não observar esses critérios técnicos compromete a própria vida de quem está fazendo isso. Não raro a gente vê muita gente morrendo por conta de ligação clandestina, exatamente porque a energia elétrica ela é diferente de muita coisa. Não dá para fazer uma ligação lá achando que, não, eu vi aqui na internet, dá para fazer. Não é assim, porque existe um nível de isolação, a pessoa tem que estar isolada, né, adequadamente para aquele nível de tensão, precisa ter todo o material e o suporte adequado para fazer a ligação, que em ligações clandestinas não existe. Então, muita gente morre por conta disso, além de que adiciona um perigo muito grande relacionado ao curto-circuito, porque eu estou chegando próximo da rede para fazer aquela conexão todos os dias, e normalmente dentro de casa há pelo menos 2 cabos que entram, uma fase e um neutro. Então, se essas fases se tocam de alguma maneira, isso vai gerar um curto-circuito, e isso, obviamente, vai trazer um prejuízo para a parte interna da instalação e também para a rede elétrica, né? Mas o principal perigo é o curto-circuito e essa exposição do proprietário da unidade consumidora a uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica, só para ter uma noção, algo em torno de 30 miliamperes. 30 miliamperes é muito pouco. É algo em torno de 30 miliamperes já é suficiente para provocar algum tipo de problema físico na pessoa. Então, 30 miliamperes é 30 dividido por 1000, isso é muito pouca coisa, é 0,3 amperes. Então, realmente é uma corrente muito pequena que pode provocar um dano muito grande. Agora, imagina o cliente, a unidade consumidora, o proprietário que faz uma ligação clandestina e fica submetido aí a uma corrente muito maior do que isso, 10, 15, 20 amperes ou até mais do que isso. Então, se ele qualquer vacilo ali, ele pode vir a sofrer um dano físico, inclusive a morte, né? Por que uma pessoa não deve fazer um gato na sua instalação? O principal ponto é esse, porque esse gato, de alguma forma, ele é rateado no preço da tarifa de energia elétrica. Isso encarece a tarifa de energia elétrica para todo mundo. E depois, porque nós sabemos que a energia elétrica ela precisa ser utilizada de forma eficiente. E à medida que eu faço um gato, eu tenho uma perda ali natural pela conexão que é feita, mas eu tenho uma perda não técnica, que ela vai se propagar em todo o sistema e ela vai tornar a rede ineficiente. Tornando a rede ineficiente, a gente está saindo desse caminho para qual a gente caminha, né? Então, hoje, por exemplo, muito se fala em transição energética, né? A transição energética a gente está passando, vai sair de utilização de energias poluentes para energias limpas. Só que essa transição energética, ela requer sistemas mais eficientes. E se eu estou utilizando a rede elétrica de forma ineficiente, então esse caminho para o qual a gente tenta ir, nós nunca vamos chegar. Então, por que uma pessoa não deve fazer gato na sua casa? Aumento no preço da tarifa de energia elétrica, risco de acidentes graves, inclusive a óbito, e a rede elétrica ela se torna muito menos eficiente do que se não tivesse o gato, né? Então, pense, aqui no Pará, por exemplo, se a gente tomar por base somente a rede de baixa tensão, o furto de energia elétrica ele está na casa de 33% na matéria, perdas não técnicas, né? Furto de energia elétrica na rede de baixa tensão, então está ali na casa de 33% de tudo que é distribuído para a rede de baixa tensão. Então, isso é muita coisa. A rede é muito ineficiente e, consequentemente, naturalmente, a gente vai pagar mais pela energia consumida, né? O governo, inclusive, né, eu acho que lançou recentemente, anteontem, uma MP, né, uma medida provisória para reduzir a tarifa de energia elétrica. Então, quando a gente vai ver quanto que o governo quer reduzir, algo em torno de 3%.
E se nós não tivéssemos o gato, quanto mais ou menos a gente conseguiria reduzir? Pelo menos 5%.